Olá, muito boa noite a todos. Hoje estou aqui com mais um vídeo do canal Pedra no Lago, com duas pessoas, um casal especialíssimo, né? Profundos conhecedores da obra de Paul Brunton, meus amigos, posso considerá-los meus amigos, já de uma longa data, desde a Fazenda Figueira, onde eu assisti palestras do Micael e da Gran. E eles são assim a referência aí, tanto no Brasil quanto em outros países, sobre a obra de Paul Brunton, né? Sobre a divulgação, eles aprofundam muito nesse tema. E a gente vai fazer apenas um highlight, porque em 30 minutos é impossível falar de Paul Brunton, porque a obra é tão vasta, né? E o Michael estão em Monte Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Eles ambos são psicólogos, trabalham lá na Califórnia, em Monte Shasta. Eles coordenam todo o trabalho, os trabalhos de tradução e difusão dos ensinamentos de Paul Brunton na América do Norte, e através de palestras, workshops, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também. E eles são membros da Paul Brunton Philosophic Foundation, a PBPF, e eles também são gestores da Shasta Association, que é uma das filiadas da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, que divulgam toda a obra de José Trigueirinho também em vários países, né? Por favor, complementem. O Michael viveu com Paul Brunton, né? Nós temos a graça de falar com uma pessoa que teve contato direto com Paul Brunton, e ele pode nos contar alguns detalhes, algumas coisas que só quem viveu com Paul Brunton pode ter sentido, né? O que é estar ao lado de um ser iluminado como ele. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Esqueci alguma coisa relevante? Não, tá tudo certo. Certo, é É, suficiente. sim, só Então, tá. uma coisa que nós queríamos, digamos, acrescentar é que nós representamos não é, a obra de Paul Brunton na América do Sul, porque aí não existe uma Fundação Paul Brunton, não é? E aqui nós colaboramos com a Fundação Paul Brunton. Na verdade, então, nós representamos a obra aí, somos os responsáveis por toda a difusão e por toda a publicação. E para isso, né, Humberto, talvez seja importante as pessoas do Brasil saberem que nós fundamos recentemente uma organização, uma ONG, chamada A Filosofia, que vai ser, não é, em colaboração com a Paul Brunton Foundation aqui, não? Essa ONG aí vai trabalhar, né, como irmãs, não é, na difusão então da América do Sul, não é? A nossa sede é em Santa Catarina. Ah, ok. Perfeito. Antes da gente entrar, né, eu selecionei aqui poucas perguntas, só para a gente dar um overview mesmo de Paul Brunton. Lancei recentemente um livro, deixa eu fazer uma propaganda aqui, o Pedra no Lago, já está recentemente lançado, já tem várias livrarias onde pode ser adquirido de forma física e também de forma online. E aqui nesse livro tem muitos ensinamentos de Paul Brunton, retirados da sua obra, do livro A Realização da Alma, O Caminho Breve. Eu procurei colocar várias afirmativas, inserções, são ideias, forças, onde ele fala principalmente sobre essa questão que nós temos um único objetivo na vida, que é conhecer o ser real, né? O divino que todos somos, né? A nossa vamos dizer assim, a gente tem um objetivo, é a busca dessa questão essencial. E já entrando um pouco na pergunta, queria perguntar a vocês
Paul Brunton, eu queria que vocês falassem um pouco, na verdade, não sei se é possível resumir tanto, mas sobre o legado de Paul Brunton, né? A importância da obra dele no mundo ocidental, principalmente para nós, não é? Vocês consideram que Paul Brunton foi assim a ponte entre que ele trouxe os ensinamentos do Oriente, né? Essa coisa do esoterismo, dessa ligação do Oriente para o Ocidente? Queria que vocês falassem um pouco isso, porque para mim que leio, talvez possa ter uma interpretação equivocada. Para mim, Paul Brunton foi esse que teve lá e traduziu para nós aqui todo esse ensinamento esotérico, filosófico. Não, você pode começar. Eu gosto muito desse símbolo, o metáfora no pé do no lago. Agora, podemos falar, Paul Brunton é um imenso pé do no lago. Pedra, lago. E como nós sabemos, Paul Brunton, nós chamamos PB, é um ardente buscador durante a vida, na juventude dele. E quando ele vai na Índia, ele tem a oportunidade de conhecer Ramana Maharishi. Agora, uma das legados do PB é introduzir Ramana Maharishi à Índia e mesmo ao Ocidente. Agora, um outro legado do PB é introduzir meditação de uma forma adaptada às pessoas do Ocidente. Agora, essa é podemos falar, a primeira fase do vida de PB é introduzir espiritualidade do Oriente e meditação e maestros como Ramana. Sim, porque se é verdade, não, como o Michael falou, que numa fase anterior, né, Paul Brunton, digamos, ele teve uma tarefa não de traduzir a filosofia do Oriente para o Ocidente, mas ele fala nos seus ensinamentos que isso depois se transformou, não é? Que não era mais isso. Ele compreendeu, né, à medida que ele se encontrava com sábios, com yogis, não é, com gurus, não é, e quanto mais ele se aprofundava, inclusive com Ramana, ele percebeu que estava faltando algo, que o misticismo por si só já não era suficiente, não é, para a mente ocidental. Então, ele não rejeita o misticismo, né? Ele respeita, não é, esse ensinamento antigo, mas ele percebe que ele então muda, digamos, a sua tarefa, não é mais de interpretação e elo entre uma coisa e outra, mas ele faz uma síntese de toda a filosofia, não só a antiga da Índia, mas de toda a Ásia, da Europa, dos livros modernos, dos livros antigos, né? Das experiências que ele teve, das entrevistas com pessoas, com sábios, curadores, enfim, ele faz uma síntese. Então, ele diz que o trabalho dele é uma síntese, né, uma estrutura nova para os anos que naquela época, no século XX, né, precisava a filosofia ter uma estrutura nova. E por falta de um nome, ele chama de filosofia o trabalho dele de síntese, uma nova compreensão, né? E ele diz que essa filosofia é leste-oeste, não é? Ela é uma síntese do leste e do oeste, ela é universal, porque ela não é de um lugar ou outro, ela é para todo mundo e para essa época. Universal, né? E eternal. E eterna, que não é só para agora. Tem princípios universal e eternal, mas precisamos adaptar esses princípios à realidade de nós agora. Sim. Aqui. Nós não somos monges, nós somos indianos, etc. A nossa mente ocidental, né, Michael? Entendi. E vocês acham, já também aprofundando um pouco, já pulando para um outro tema, vocês acham que foi a partir daí que ele trouxe esse conceito do eu superior, não é? Porque existem muitas estratificações, né? Muitas segmentações, uns chamam de alma, self, eu interior, ser interior. Parece que ele engloba tudo
ele chama de eu superior. Já é uma adaptação desses ensinamentos para nós, para ficar mais fácil para nós? Sim, e sim, é mesmo isso, sabe, Humberto? O que aconteceu, então, com toda essa grande pesquisa, não é? Ele chegou à conclusão de que ele deveria ter uma nomenclatura diferenciada para a obra dele, para não se confundir com outras filosofias, né? Então, o eu superior, né, ele chama, para ele existe o eu superior, né, o ego humano, né, e não existe nenhuma estratificação no meio, né? Então, teria o eu superior, que representa vários nuances desse eu superior, né? Por exemplo, a alma, que existe para algumas linhas, né, de filosóficas, para ele não existe o intermediário. Existe, mas não dá nome, né? Então, nós temos o eu superior e temos o ego humano, né? E para o Deus, né, ele usa, por exemplo, mente com letra maiúscula, é o Brahma Nirguna, né? O estado mais elevado, o Deus transcendental. E a mente do mundo é o Deus Saguna com qualidade, que é o Deus criador, né? Então, e tem a ideia do mundo, né? Nessa mente do mundo. Então, para ele, né, para não confundir com o Deus cristão ou o Deus, né, de outras linhas filosóficas, não? Então, ele fala a mente e a mente do mundo, né? Entendi. Agora, porque a gente tem a gente não, através das leituras a gente vai formulando os nossos conceitos, vai aprofundando e tendo os ensinamentos, e cada um interpreta de uma forma. Eu sempre entendi que tem o espírito, quem encarna é a alma. Quando o Paul Brownton fala de eu superior, ele está falando de uma coisa só, né? De um ser único, indivisível, vamos chamar assim. É divino, e dentro uma parte mais baixa desse eu superior reencarnou. E tem memórias e karma relevante a cada encarnação. Meu mais alto aspecto desse eu superior é o aspecto divino, o como raio do sol. O mente do mundo, o mente é como o sol, pura luz, mas não tem um raio de luz dentro de nós. Agora, a qualidade do nosso eu superior é a mesma qualidade de Deus. Mas a amplitude é muito diferente. A amplitude da nossa divinidade é limitada. A amplitude de Deus, mente do mundo, é infinito. Sim, digamos, Humberto, se esse eu superior, que o Michael fala, o mais divino, fosse azul, né, um azul brilhante, o que encara em nós vai ser um azul, digamos, nuance do azul chamado alma, né? Mas é o mesmo azul, então por isso que Paul Brownton não fala das diferentes nuances do azul, embora esteja implícito na obra dele, logicamente, que existe, né? Mas ele se refere só ao eu superior, não importa a cor, a nuance do azul, tudo é azul para ele, entende? Mas é certo, né, que esse raio de sol, ele encarna em nós, né? E ele vai ter uma gradação, né, de cor diferenciada daquele azul resplandecente, não é? Sim, Que está mais perto do sol, digamos, né? E como o Grant falou, PIB dá uma síntese dos princípios. Agora, PIB não entra muitos detalhes sobre as nuances do cor, mas, por exemplo, nós conhecemos Figurino. Figurino dá uma explicação dessas nuances. De todas as nuances. Figurino tem monada, alma, etc., regente. Agora, PIB dá o panorama. E os outros maestros inscrever os detalhes. Exato. E talvez, você sabe, Michael, acho que o livro de Paul Brownton que eu mais li foi O Caminho Breve. Sobre o Caminho Breve, essa questão me fascina muito, porque parece que, é lógico que tem uma diferença grande, queria que vocês explicassem sobre o caminho breve e o caminho longo, mas Pibi fala que
percorrer esse caminho breve, ou seja, afirmar o ser real que nós somos, e ele fala que a gente está diante de um dos maiores paradoxos, que a gente procura por algo que a gente já é, que a gente não pode perder. E ele diz que trata-se de não procurar por isso, mas de afirmar o ser real, não é? Então, Esse é o caminho breve. Afirmar o ser real dentro de nós e imaginar que nós somos essa realidade. exato. Então, assim, e ele propõe no livro algumas práticas, tá certo? E o mais importante para mim é que fica, e para todos que estão nos ouvindo, é que a gente não precisa, talvez, passar por encarnações e encarnações para ter algum fragmento dessa realidade do ser divino que somos, não é? Eu queria que vocês falassem um pouco essa diferença, caminho longo, caminho breve, algumas práticas. Seria importante para o nosso público, né, que não está familiarizado com essa terminologia de Paul Brunton, seria uma bênção para nós se vocês pudessem fazer uma síntese, usar toda a capacidade de síntese, porque o tema é longo, não é? Podemos tentar Sim. fazer um síntese. Sabe, Humberto, para começar a falar sobre esse assunto, primeiramente acredito que seria bom dizer que Pibi não escreveu somente para os buscadores, ele escreveu também com a intenção de que aqueles que não acreditam em Deus pudessem despertar para a crença de Deus, percebendo para a fé, né, para a fé da existência de Deus, e se dar conta da benevolência dele. Mas no caso do buscador, aí sim existe o caminho longo e o caminho breve, porque se você não é um buscador, você não precisa de caminho, não é? Quem caminha, né? Quem caminha em direção a algo. Mas se você não acredita que existe um tesouro escondido, por que você vai passar por tanto trabalho, né? Como aquele ser na caverna de Platão, né? Que passou por tanto trabalho para escalar as paredes e ver a luz do sol, né? Entende? Então, nesse sentido, então existe sim, né? Então, em primeiro lugar, o buscador, ele já sabe dessa realidade, ele já sabe desse eu superior, ele já deve ter tido vislumbre, embora não lembre, porque Pibi é claro sobre esse ponto. Aquele que começa uma busca é porque já teve um vislumbre, embora inconscientemente. E aí ele diz, olha, tem dois caminhos. É como você falou, né? Claro, já existe esse eu superior. Mas o que me impede de ver e viver esse eu superior, né? São meus corpos, são os meus veículos, né? É a minha mente que não deixa eu perceber isso, né? Se eu tenho uma mente agitada, não é? Como é que eu vou ver as profundezas daquele lago, digamos, não é? Como é que eu vou ver as profundezas do oceano se eu só tenho tanta onda, não é? Então, acalmar a mente, purificar, por exemplo, a personalidade, não é? Porque também se eu sou uma pessoa tão irritada, se eu tenho emoções, não é, tão intensas, eu não vou poder perceber a voz suave do eu superior, porque a voz do eu superior não é a voz da nossa mente que grita, ela é muito suave, né? Então, aí tem o caminho longo, o que é, né? A aprimoração, a purificação, não é? Para então, mas aí Pibi diz, num certo momento, o longo é demasiado, porque aí você vai ficar vaidoso, você quer ficar perfeito, você quer trabalhar tanto no seu ser, na sua, né? Aí é muita perfeição, né? Aí é muita vaidade, que não vale a pena. Aí entramos no caminho breve que o Michael pode descrever. Quero usar uma metáfora. Você, Humberto, é sentado na frente de uma janela, mas a janela, a luz, outro lado da janela tem luz, mas a luz é escuro. Agora, você pode sentar, você pode imaginar a luz, você pode falar internamente, eu sou luz, eu sou luz.
E você tem a habilidade de ativar dentro de você a luz que já existe dentro de você. Mas imagine a janela é escuro. Uma nossas janelas é suja. A mente que é uma janela, né? Agora, precisa limpeza a janela. Esse processo de limpeza é o caminho longo que precisa muitos anos. E gradualmente mais luz entrar, porque quando o Grant falou, PB, não é limitado para misticismo. Em misticismo você experiencia a luz dentro de você, mas o mundo não tem luz. Mas quando você limpeza a janela, você luz é em Está em todo todo lugar. Tem luz dentro, tem Tem luz lá luz fora. fora, não é? Agora tem esses dois movimentos que PB chamou caminho longo, e PB criticar alguns mestres, porque tem mestres que oferecer o caminho breve e eliminar o caminho longo. E PB fala, é necessário desenvolver nós mesmos, ao mesmo tempo praticar exercícios do caminho breve. Sim. Então, são as duas coisas que têm que ser feitas simultaneamente. À medida que a gente afirma o ser real, né, o ser divino, é preciso que trabalhemos nosso caráter, nossa personalidade, tá certo? Sim. Para nossa elevação moral, ética, isso está implícito, né? Porque às vezes pode trazer alguma confusão. Não, eu vou nesse caminho. Não, você vai com todo o teu ser. E as impurezas que aparecerem no caminho, você tem que purificá-las, não é? Mas Que tem bom, fases, tem fases tem. que você faz uma ênfase na limpeza da janela. Tem outras fases você faz uma ênfase no caminho breve, mas você no primeiro concorda momento, com você. né? No primeiro momento, o caminho longo vai ser Mais árduo, mais importante. Aí, num segundo momento, embora ele esteja lá e você precise fazer, o caminho breve vai ter que ser o seu foco principal, né? Sabe? Por exemplo, no caminho longo, você vai tentar transformar o pensamento negativo num positivo, não é? Por exemplo, vem um pensamento, né? Ai, a qualquer coisa negativa. Aí você vai lá, transforma em positivo, não é? Tudo isso. No breve, você já não vai tentar transformar nada. Você vai olhar o pensamento, vai saber que o pensamento não é você, né? E vai deixar aquele pensamento ir, né? Se ir e afirmar: eu sou luz, eu não sou esse pensamento. Eu sou luz, eu não sou esse pensamento, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, não é? Sabe? Viu a diferença, né? Espero que Claro. os ouvintes possam compreender, né, a diferença. Você mencionar esse livro, O Caminho Breve Sim. para a Iluminação. Sim. Veja esses capítulos. O que é o caminho breve? O caminho longo, transitado no caminho longo para o caminho breve. Práticas para os dois caminhos. Esse livro tem muitas informações sobre esse assunto dos dois caminhos. Não é? Esse é um livro de cabeceira, porque, assim, já entrando no mesmo tema, né? Essa questão, esse livro aí, Os Ensinamentos de Paul Branton, é como você está num quarto escuro e você vai lá e faz um furo com prego na janela. Entra uma luz que já você te tira da escuridão, entendeu? Você já começa a observar a si mesmo, observar os teus pensamentos, né? Como a Gran falou, você começa a afirmar o teu ser real. E, de vez em quando, o Paul Branton fala muito nos vislumbres, né? Que algumas pessoas têm vislumbres e todos nós provavelmente já tivemos, senão não estaremos aqui batendo um papo sobre isso, não é? E onde a gente tem fragmentos da verdade, talvez apareçam para nós. E ele fala muito também da graça divina, não é? Vocês conseguem estabelecer uma diferenciação de uma coisa e de outra? Gostaríamos de mostrar para os ouvintes. As duas Esse livro foi publicado pela Erdim, não é?
esses dois temas, não é, Humberto? E, na verdade, isso é uma coleção, né, da IRDI sobre a filosofia de Paul Brunton, e um terceiro volume está por ser lançado, né, em breve, que vai ser sobre a iluminação, não é? É as iluminações de PB mesmo. Sim, a iluminação também de Paul Brunton. E sabe, mas respondendo a sua pergunta, realmente o vislumbre, digamos, ele é uma graça, né? O vislumbre é uma graça do eu superior, não é? Enquanto que a graça é uma emanação do eu superior, não é? Ela está presente para todos, não existe, não é, uma pessoa que não mereça a graça. Bibi é muito claro nisso, né? Toda pessoa nesse planeta, ela merece a graça, mas depende se ela vai fazer jus até aquela graça, quando é que ela vai estar preparada para ter aquela graça, né? Ou se a pessoa está aberta para aquela graça. E Porque também preservar o vislumbre que você receber através da graça. sim, e o vislumbre é como você falou, né? Por exemplo, é um lampejo, né? Sabe, é como se a sua janela abre daqui a pouco e o sol aparece e você percebe realmente que existe essa realidade, como voltando, né, ao mito da caverna, quando ele viu aquela luz, né? O que ele teve? Um vislumbre que existia algo mais do que somente aquelas sombras projetadas na parede, não é, da caverna. Então, quando a pessoa tem esses vislumbres, Bibi recomenda que ela sempre volta a lembrar deles, sabe? Sabe que ela tem um tempinho para trazê-los para a memória, não deixar aquela memória desvanecer, porque veja a ideia, não? Se nós temos, não é, um espaço entre um pensamento e outro, né? E temos um vislumbre, esse vislumbre pertence a essa realidade última que não é do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, se nós trazemos aquele vislumbre dia, noite, todos os dias para a nossa vida diária, acontece que aquela dimensão, né, que não é a dimensão, digamos, diária, né, concreta da nossa vida de rotina, ela começa a ter um espaço maior na nossa casa. É como se a gente criasse um ambiente, né, por exemplo, e que dentro da nossa casa deixasse um espaço um pouquinho mais vazio para que essa nova vida, essa vida real, ela pudesse existir, né? Então, o vislumbre primeiro nos dá a informação de que existe essa vida, né? Aí nós temos que nos oferecer, não, oportunidade para que essa vida, então, que nós já vimos que é real, que ela possa começar a existir dentro da nossa vida, não é, antiga, digamos, né? Uma outra metáfora. Nós caminhando dentro de caminho, dentro de uma floresta, e nosso destino é o mais alto lugar da montanha. Mas não perceber a montanha. Mas, às vezes, a floresta abrir e tem um vislumbre da montanha. E depois vai entrar novamente na floresta. Ou você precisa atravessar um rio. Mas quando você tem esse vislumbre, você não discouraged. Você não fica desencorajado. Você não fica encorajada, porque você tem essa memória do destino. Esse é um vislumbre. Sim. Quando você subir mais, você tem mais tempo, vistas mais longas da montanha, e finalmente você subir a montanha, você viver. Isso é tão real, não é? Nós não estamos falando de coisas utópicas, não é? Nós estamos falando de experiências vividas, não é? Porque você começa, quando isso ocorre pela graça, mesmo que por frações de segundos, você vê as tuas reações, você vê a calma chegando, a serenidade, você não se apavora mais com as provas, você começa a ter já um sentimento claro por que você está passando por aquilo. Então, assim, o comportamento e as atitudes vão mudando e você acaba por ser grato às provas. Esse sentimento só pode vir pela graça. Só pode vir pela graça. A gente tem a graça.
Mesmo as provas. Mesmo as provas. Triggerino fala sempre as provas de nós é graças, porque para subir a montanha é necessário atravessar o rio. Vai um pouco baixo, Depois sobe, não é? depois Sim. sobe. E sabe, Humberto, veja bem, quem é Paul Brunton, não é? Por que Paul Brunton esteve aqui e a obra de Paul Brunton? É justamente isso. Ele, como um de nós, né? Nessa encarnação, ele se iluminou. O que ele, então, ele é um símbolo para nós buscadores de que isso é possível, de que não é, está acessível para nós. E ele, além disso, ele fala de todos os erros, de todos os acertos, das dificuldades, não é? Da graça, de tudo, né? Então, ele é um guia para nós, não é? Ele passar para as mesmas Sim, provas, não é? Ele passou depressionado, por tudo, não? Ele passou por depressão, não é? Quando por noite jovem, obscura, noite escura da alma, não é? às vezes ele perder a fé. Uhum. Paul Brunton é como um símbolo. Pibi símbolo. fala, o mestre é um símbolo. Agora, Pibi é um símbolo para nós, Sim. um humano que passar através de todas essas fases, E até a iluminação. até a iluminação, demonstrar é possível para nós. Uhum. Sim. E associando também, Michael, uma vez eu estava assistindo uma partida do Trigueirinho e fiz uma pergunta a ele. Ele respondeu assim: não adianta aspirar pela cura se não se promove uma efetiva transformação interior. Então, essa coisa de não se trata de aspirar pela graça, se trata de querer muito se transformar, tá certo? Porque aspirar pela graça não é um fim em si mesmo, né? Não deve ser um desejo, né? E sim uma aspiração pela transformação, porque não é uma coisa assim de desejo. Nós estamos falando de algo que nos transforme em seres humanos melhores, mais úteis, né? Como fala lá o Steven Pressfield, ajudar a empurrar 1 milímetro a humanidade para frente, não é? A gente não quer se iluminar, a gente quer ser um ser humano melhor para servir melhor. É esse o objetivo, não é? Sim, com certeza. É bom mencionar, Trigueirinho é um estudante de PB. PB é uma grande influência na vida de Trigueirinho. Trigueirinho tem um encontro pessoal com PB. E como PB, como Trigueirinho falou, por uma cura de uma doença, você precisa transformar. Podemos falar, a doença da vida, da nossa vida da ignorância, para curar nossas vidas, precisa nos transformar. E o desejo de receber graça é o mais importante desejo possível. Aspiração, né? Aspiração. Digamos, a aspiração a receber a graça para aquela transformação, né? É a pessoa isso. também tem que dar um passo à frente. Se você dá um passo à frente, dizem que 10 passos eles dão o nosso eu superior para nós. Nós precisamos fazer o Temos trabalho. Que fazer um movimento. Nós precisamos fazer o trabalho que pertence a nós mesmos. A graça não remover a necessidade para nós trabalhar. Nosso trabalho, claro. Com muitas Ela dificuldades. nos dá não é, as oportunidades e também nos dá as condições, né? Mas nós é para nós mesmos. Nós mesmos é responsável por trabalhar. Uhum. O Piri fala, imagem tem ouro dentro da terra. Você pode, Você pode cavar o ouro. Cavar ouro com seus mãos, de você mesmo dentro. Sim, mas ninguém vai tirar o ouro para você, não é, Humberto? Mas a gente fala, Humberto, aqui tem ouro para você. Não é? Veja bem, não é? Só ilustrando um pouquinho da vida não é, de Paul Brunton, onde a graça apareceu. Ele era um buscador, né? E ele foi, né, para tanto lugar, não é, em busca desse tesouro. O que aconteceu?
seres, às vezes, né, pessoas importantes apareciam na vida dele enquanto ele caminhava para dar uma orientação para ele. Por exemplo, tem um certo ser, né, uma certa pessoa que apareceu em Angkor, Angkor Wat na em Camboja. Camboja, do nada, né, digamos, ele estava lá na busca, não é? E essa pessoa apareceu, levou ele para um templo deserto, fez ele passar por umas experiências místicas, que ele e falou para ele de coisas da filosofia profunda que ele estava precisando resposta naquele momento, não é? Porque ele não havia encontrado as respostas totais, né, que ele queria com Ramana, porque Ramana não era um professor desse tipo, né? Ramana, ele vivia no silêncio. E Paul Branton, sendo, né, uma pessoa, né, ocidental, né, da Inglaterra, nascido em London, e ele achava que ele precisava ter respostas mais intelectuais para poder ajudar os demais, né, da mente ocidental. E aí ele encontra várias pessoas, mas este foi de fundamental importância porque deu, digamos, a chave final para ele, sabe? Então, mas foi a graça, não é? Ilustrando o que você perguntou, né, Humberto, da graça. Claro. Para receber a chave, precisa ser uma mão aberta. Sim. Outra encontro similar é esse livro é muito bom, Egito Secreto. Esse livro foi publicado recentemente pela Ajna, sabe? Com muitas fotos, etc. Está realmente muito lindo está a obra, sabe? Tá ótimo. E o Grandão, a gente falou muito em graça, né? E nos relatos de pessoas que tiveram próximo a Pibi, relatam momentos de êxtase espiritual, né? Momentos onde eles sentiram uma profunda paz, né? Micael, você que viveu o Paul Branton por um período, conte para nós como é viver ao lado de um ser desse porte, né? Desse porte espiritual, como as pessoas se sentiam, o que você pode nos contar de vivências práticas com ele? Bom, Com um pouco dos bastidores. e por 2 períodos, brevemente, eu passar um tempo com Pibi na Suíça, no fim da vida de Pibi. Mas precisamos lembrar, a luz é dentro de todos nós. Agora, todos nós temos a possibilidade de contactar o ser de Pibi, a essência de Pibi. Eu sou abençoado a contactar Pibi fisicamente. Primeiro, eu quero compartilhar uma história. Quando nós falamos a luz é dentro de você, o hindus faz namastê. Eu honore a luz dentro de você. O eu superior Eu de superior. você. Sim, eu reconheço, né? Namastê, não? Eu reconheço a luz que está em mim e em você, não? O eu superior em mim que está em você. Sim. Eu acho que você, Humberto, tem luz dentro de você. Você tem um eu superior, mas eu não perceber eu superior de você. Ele vai Mas contar a uma história dia, do Paul Branton. quando eu faço Namaste com Pibi, ele faz o mesmo. Eu perceber um pouco de choque. Ele percebe realmente. Ele perceber a luz, o eu superior dele. Ele honore meu eu superior, não como uma hábito, mas uma realidade. Quando Paul Branton, não é, se curvou frente a ele falando Namastê, Micael percebeu realmente que Pibi estava vendo a luz dentro dele, não era uma coisa, não é, digamos, hipotético, hábito. Sim, um hábito, né, uma saudação qualquer. Isso foi uma das coisas que naquele momento, digamos, chocou Micael na presença dele. Agora, para mim, a experiência é como o seguinte. Pibi fala o mesmo sobre as Himalaias. Você é dentro das montanhas. Você é na fora da civilização completamente. Na frente de você é uma grande montanha. E você percebe uma paz, um silêncio profundo, imenso, forte. Você não imaginar a intensidade dessa paz. Essa é a minha experiência quando eu estou com Pibi.
É interessante porque o apartamento de PB na Suíça é ao lado do Lago Genève, que é entre Suíça e a França. E na França, ao outro lado do lago, tem um grande monte chamado Monte Blanc. Agora, fora do apartamento, tem essa montanha que é uma imensidade de silêncio. É ao lado de meu Ao meu PB lado. tem o mesmo sentimento de uma paz imensa. Esse é para mim o mais profundo, o mais importante aspecto de passar um tempo fisicamente com o PB. Tem outras experiências, outros aspectos, mas para mim a profundidade do silêncio, De estar com ele, é isso? sim, estar com o PB me toca muito. Uhum. Entende? Essa experiência da quietude, do silêncio. Você está perto de um ser desse, se você não tiver nesse movimento, né, de busca, você não é um desperdício, né? Você está ao lado de um ser desse, focado na forma, né, e não na essência dele. Seria um grande desperdício. Isso acontece muitas vezes, porque PB oferecer muitas entrevistas a muitos estudantes e PB fala, a mais comum pergunta é pessoas perguntar PB sobre as vidas passadas deles. E PB fala, essas pessoas perderam a oportunidade de estar comigo. Sabe, Humberto, eu só que, se você me permite só Claro. um minuto, digamos que representando aquelas pessoas que nunca estiveram fisicamente com PB, eu gostaria de dizer que, sabe, que isso é um detalhe, porque ele afirma em seus ensinamentos, né, que o mais importante não é estar na presença física dele, embora, claro, seja muito maravilhoso, né, e não vamos desmerecer o fato, mas ele afirma não, que o mais importante é o contato telepático com ele, que qualquer um de nós, não através dos seus escritos, através do amor pelo eu superior, não é através do amor pelo caminho, né? Nós todos podemos estar realmente em contato com ele, e nós sabemos, né, de várias pessoas, né, digamos assim, não é, é notável quando você, inclusive nós, não, você ou eu ou qualquer outra pessoa, eu tenho certeza que já teve esse contato profundo, né, internamente com ele através dos escritos dele ou até mesmo através de alguma experiência mística, né, fora do livro, digamos, entende? Então, eu achei que isso era bem importante porque não é para as pessoas não acharem que perderam alguma oportunidade se não encontraram Paul Branton. Por exemplo, Tigreano fala, por muitos anos, Tigreano sentir internamente uma presença que apoia o trabalho dele, mas essa presença é um mistério. Uhum. É sentido, mas não é conhecido. Quando Tigreano encontrar PB, ele percebe essa presença é PB, mas é possível experiência essa presença sem encontrar PB fisicamente. Sim. Como o Graham falou, através dos livros através de PB. Dos livros, de Porque a mente mística. de PB é imprimada dentro das palavras de PB. Pessoas nos contam, por exemplo, de sonhos que tiveram com PB, ou de, sabe, de projeção astral, que se encontraram com alguém que dizia para ler o livro, né, dele, os livros dele. Quer dizer, então ele existe, né, nessa realidade mais sutil, e ele guia todo buscador, porque você não sabe se já não encontrou com ele na outra vida, né? Quem sabe nessa você não precisava. Mas também por ter experiência de nossos eu superiores, não precisa PB. Não precisa um contato interno. Claro. PB ajuda-nos, porque nós somos buscadores, não tem muita ignorância. PB ajuda-nos a limpar a janela, mas quando a janela é limpa, o sol é direto. Não precisa maestro, não precisa guru. Por isso Paul Branton fala no caminho independente, sabe? Se um dia você quiser, não? Tá ok. Fazer
uma entrevista sobre esse tema, não é? Com prazer, né, Micael? Tá, Podemos ok. falar de outros temas, porque como você falou no início da entrevista, é tão abrangente que 30 minutos fica curto, né? Claro. E por falar nesse contato com o PIB, só para mostrar um pouco, tive a graça de fazer parte de um grupo de trabalho coordenado pela Gran e o Micael, que foi a montagem do site de PIB em português. Então lá eu pude dar um mergulho, né, mais um mergulho de 1 metro nesses ensinamentos. Queria tentar mostrar para os ouvintes aqui o site. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Certo. Sim, mas quero falar, a ajuda do Humberto é essencial na criação desse Sim, website. uma eterna agradecimento a Humberto, porque esse foi o nosso primeiro canal, né, de PIB em português, então não temos palavra para agradecer a Humberto, sem ele esse website jamais teria sido manifestado. Outras Obrigada. pessoas ajudam também, mas Sim. agora agradecer a Humberto. Sim. Tá ótimo. Eu é que agradeço vocês, uma gratidão profunda, porque ter a oportunidade de meter a mão nisso é um ouro, né? Porque associa esses ensinamentos às coisas que eu gosto de fazer, que é ligada à organização, gestão, né? Processos. Essa é a minha formação acadêmica, então juntou o útil ao agradável. Mas o site tem toda a obra de PIB, os ensinamentos, práticas, reflexões, tudo sobre a vida de Paul Brunton, memórias, né? E eu fiz questão de colocar o site para que a Gran e o Micael explicassem para nós o significado da estrela filosófica, não é, de Paul Brunton. Sabe, Humberto, que, por exemplo, quando, anos mais tarde, Paul Brunton, revisando seus livros primeiros, ele diz, olha, eu superestimei, né, o caminho, pensando que esse caminho era muito mais simples. Superestimei a importância da E eu meditação. superestimei a importância da meditação, porque a meditação realmente, por si mesma, ela não é suficiente. Então, nós diríamos, né, que a estrela filosófica seria, então, essa fase de Paul Brunton, da síntese dele, quando ele percebe, não, que o misticismo, só a meditação, ela não é suficiente. Então, o que é essa estrela filosófica? Somos nós, não? O ser filosófico, né? Nós mesmos. Então, o que nós precisamos para nos tornar uma estrela filosófica, né? Sendo que esse centro é o nosso eu superior, não é? Então, o que nós precisaríamos, né, para a iluminação, para ser esse ser estrela, né? Nós vamos precisar, não é, da meditação, nós vamos precisar da reflexão, nós vamos precisar da veneração, nós vamos precisar da reeducação moral e nós vamos precisar servir, não é? Então, Serviço altruísta. Serviço altruísta, não é? Então, aí, a pessoa é um ser completo, com essas 5 pontas. Foi isso que PIB, não é, queria transmitir, não? Quando ele chega a essa conclusão, né? Que é como se fosse uma síntese, né, do caminho para nós buscadores. Esse caminho longo. Desenvolver cada aspecto, e tem pessoas que uma das pontes é mais desenvolvida, precisa enfatizar o outro. Enfatizar a outra. Se uma totalidade ponta, se uma ponta, né, Micael, ela não é, sim, não fala, se uma ponta não está perfeitamente equilibrada, você né? aperfeiçoar a ponta de você que não é desenvolver, mas outras é mais desenvolvida, você faz um ênfase na parte de você que é menos desenvolvida. E quando você desenvolve todos esses pontos, quando a luz entra na janela, você tem uma veneração natural, você tem a habilidade de meditar profundamente, você tem a habilidade de explicar racionalmente com PIB a filosofia.
você é uma pessoa de última moralidade, com PIB, ou com Tigrinho, não tem escândalos. Não existe escândalos na vida Sobre esses, deles, porque essa é porque eles tiveram um moral, desenvolvimento moral, né? completamente moral, é serviço altruístico. PIB faz serviço através dos livros, Tigrinho faz serviço em muitas diferentes maneiras, mas cada pessoa Uhum. iluminado tem a possibilidade de desenvolver esses Essas 5 5 pontos. pontas. Uhum. Ok. Então, nós já estamos já com bastante tempo de entrevista, quase 50 minutos. E só para a gente encerrar aqui, vou já voltar à tela normal. Esse site aqui tem muitas informações sobre o livro, tem resumos de livro, toda a obra de Paul Brunton, para quem quer dar um start na vida de Paul Brunton, nos temas de Paul Brunton, o que é o eu superior, enfim, todos os ensinamentos, práticas. Essa é uma fonte riquíssima que todos nós podemos recorrer. Sim. Micael, Não é, Humberto? Esse pode- website é como um espelho do website americano da Fundação Paul Brunton, não é? Para aquelas pessoas, né, que gostam de ler inglês, nós temos, né? Mais informação tem no mais, site PIBPF. tem a PIBPF, não, mas tudo que tem na PIBPF praticamente temos nesse site em português. Então, não é, as pessoas podem ficar tranquilas, né, de ter realmente toda uma gama, né, de conhecimento, sabe, bem profundos, né, digamos. Precisamos mencionar também, tem um YouTube em português. Você ia perguntar isso? Você ia perguntar isso, Humberto? Não, eu queria deixar com vocês as palavras finais, alguma citação de Paul Brunton, se vocês mais significativa para vocês, enfim. E agradecer demais aí a colaboração, a disponibilidade, né, a generosidade de vocês de bater um papo aqui comigo, Pedra no Lago, um canal assim muito tímido, recentemente criado, mas a gente faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho, não é? Não é um trabalho que vai assumir proporções não, essa coisa é assim mesmo, é para uma, duas pessoas, três pessoas, é para aquelas pessoas que estão assim ávidas por transcender as questões mentais, não é? Por sentirem, para aquelas pessoas que sentem que tem algo a mais, né? Todas essas questões mentais, de apegos, desejos, enfim, existe algo além de nós que aguarda pelo nosso despertar, não é? Para essas pessoas que têm estão instigadas a procurar algo que transcende a mente, né? O Bibi fala, o caminho breve é o caminho da alegria. Uhum. Agora, é uma alegria para nós compartilhar com você. Sim. É uma alegria para nós apoiar o trabalho de você. Sim. Esse é um importante aspecto PIB mesmo. PIB é uma pessoa da alegria, PIB tem um senso de humor. Essa é uma necessidade Sim. Agora, para nós é uma alegria, sabe? Com certeza, não estarmos aqui, sabe, Humberto, apoiando você com esse maravilhoso canal. Nós também acompanhamos você por muito tempo, não é? Então, você está realmente fazendo um lindo trabalho com Pedra no Lago. Para nós é um prazer, uma alegria estarmos aqui. E aproveitando, então, não é? Queríamos dizer, Humberto, por exemplo, que dos livros de PIB, que é importante, não, em breve, então, vai haver, né, mais um outro, vai ser lançado para o ano que vem, acreditamos, né, um novo livro da coleção Paul Brunton Coerdim, chamado Iluminação, mas também a pensamento... Show realization of Leoma.
Também a Erdim lançou, né, recentemente a realização da alma, né, para aqueles que quiserem, não é, conhecer também, que se ainda não conhecem, sobre o caminho breve, não é? Sobre o caminho breve, foi lançado recentemente pela Larson uma edição ampliada desse livro que está muito lindo. Eles incluíram, né, alguns temas que faltavam, né, No português. neste. Nós ainda não temos em português, não é? Não sabemos se vai ser publicado, mas nós vamos dar início a um estudo pelo nosso. Nós temos grupos de estudo nas terças-feiras às 19 horas e nós em breve vamos estar estudando esse livro capítulo por capítulo. Aquela pessoa que quiser, não é, participar, é um grupo aberto, não é? Para qualquer pessoa, temos pessoas do Brasil, não é claro, são pessoas do Brasil. E, além disso, nós temos o canal YouTube chamado Paul Branton Official, temos o Instagram, né, chamado Paul Branton _, temos o WhatsApp chamado Estrela Filosófica, que enviamos diariamente parágrafos de Paul Branton, não é? O Paul Branton Official YouTube tem 3 línguas, inglês, espanhol, português. E tem mais de 200 palestras sobre diferentes aspectos da filosofia de PB. E mais uma última coisa é sobre a Ajna. A Ajna é uma editora maravilhosa que publicou recentemente este livro, inédito, né? E ela, nós estamos em colaboração com ela, com a Ajna. Recentemente tivemos uma reunião, eles vão publicar os notebooks de Paul Branton, não é? Vamos então começar com a publicação dos notebooks. Em primeiro lugar, fazendo uma publicação nova dos 3 primeiros, para as pessoas que não conhecem. A Pensamento no Passado havia publicado, né, os 3 volumes iniciais, que é Perspectivas, A Busca e as Práticas para a Busca Espiritual. Sim, as notebooks é as mais maduras. Trabalho de PB. Trabalho de PB, Sim. porque é uma expressão da PB como uma sábia, não PB como buscadora. Para quem não está familiar, são 16 volumes. Nós só tínhamos até hoje 3 em português. Então, esses volumes, o projeto é publicar todos os volumes de Paul Branton em português, não é? Começando pela reedição, não é, desse primeiro volume. Porque o primeiro volume tem uma revista de todos os conteúdos das 16 volumes. Sim. E além disso, a Ajna também já nos pediu para traduzir este livro, não é? Que é muito importante também da obra de PB. Então, em breve, também será publicado pela Ajna este livro. Era isso, não queríamos dizer para o pessoal... Graças a Deus. Quantos tesouros aí nas mãos de vocês. Eu tenho alguns exemplares desses. Aliás, eu tenho a maioria dos livros de Paul Branton e realmente é um tesouro. É um tesouro, é uma graça a gente poder tomar contato com esses ensinamentos. Olha, muita gratidão a vocês, muito obrigado. Obrigada a você por estarmos aqui. Qualquer coisa, estaremos por aqui, Humberto. Obrigado. Grande paz para nós. Até breve. Tchau. Até breve. Obrigado.